Os senadores aprovaram hoje o texto base do projeto de lei das fake news. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ela foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira. O texto já foi aprovado pelo Senado e agora seguirá para a Câmara dos Deputados. Eu acho que a lei é importante, porque a lei faz um marco onde todos vão ter que ter responsabilidade sobre os seus atos. Na Câmara vai ser difícil aprovar. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Não acho que não vai vingar esse projeto, não. O que nós precisamos é que as próprias mídias sociais e as plataformas utilizem os meios tecnológicos para controle não de conteúdo, mas de comportamentos inadequados. Ela não pega o autor de um conteúdo, né? Ela pega quem compartilhou o conteúdo e viralizou, né? Então, daí a gente vai acabar pegando alguém que encaminhou, infelizmente, não aquela pessoa que, vamos dizer, é a maior responsável por criar aquele meme, por criar aquela ofensa. Bem, está começando agora mais um Ponto de Vista, o programa aqui da TV Assembleia, onde o direito encontra a política. E nessa edição a gente vai acrescentar um personagem a mais nessa discussão. O direito e a política vão conversar com o jornalismo. Isso porque a gente vai falar, você já deve estar adivinhando, sobre as fake news. Na semana passada, o Senado Federal aprovou e já encaminhou para a Câmara dos Deputados o projeto de lei número 2630, que promete rever uma série de legislações que dispõem sobre o uso da internet e das redes sociais e também estabelecer um novo limite para a liberdade de expressão no Brasil. Quem vai falar com a gente sobre isso a fundo é a doutora Silvia Martins, que preside a Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. A senhora está retornando aqui ao nosso programa, né? Um ano depois, quando a gente falou sobre os crimes digitais, essa pauta tem sido retomada, né? É uma discussão muito importante e que não envelhece. Não envelhece. Não, a internet é uma evolução, né? Ainda mais agora, nessa época crítica que nós estamos. Por isso que nós estamos fazendo até a entrevista dessa maneira, nessa época da pandemia. Então, ela ganhou uma dimensão, assim, muito forte. A gente pode dizer que ficou, assim, com uma necessidade básica, praticamente, né? Hoje ninguém vive sem internet, realmente. Internet. É impossível, a internet já faz parte da cesta básica aí do brasileiro. Da cesta básica, verdade. Mas para começar o nosso programa, eu já queria saber se fake news é crime no Brasil. Como que essas notícias falsas elas são tratadas pelo nosso ordenamento jurídico? Por que acontece do Senado Federal se importar em legislar sobre isso? Elas não são crimes e podem passar a ser, é isso? É isso. Bom, primeiro vamos relembrar o seguinte. Hoje ainda teve uma entrevista cedo de uma jornalista comentando justamente que esse projeto de lei está indo para a Câmara para ser votado. Aí vão ser feitas algumas alterações, porque no início era tipificado de 3 a 8 anos de prisão e multa, quando você incorria no crime de fake news. Outro ponto, quem é responsável pela mentira? Como rastrear a mensagem de conversas? A quebra de sigilo do telefone. Quem vai tirar as notícias da plataforma? Olha só o tamanho de um problema, né? Quem vai dar o veredito? Vai ser um comitê? Como que vai ser considerada uma notícia falsa? Então, sabemos que é livre a manifestação do pensamento, isso aí é um preceito constitucional, mas também a gente tem que tomar cuidado quando há uma disseminação de uma determinada notícia, principalmente quando ela é disseminada por um robô. A gente sabe o estrago que causa e a gente sabe a velocidade que a internet tem. Só que a gente tem que ter muita cautela na liberdade de expressão. Isso aí é um cerne que tem que ser discutido. Eu entendo, tanto eu como vários outros colegas entendem que isso tinha que ser discutido com mais calma, com mais parcimônia, para a gente chegar a um ponto comum. Bom, você me perguntou, a fake news é crime? Agora, nesse exato momento, ela não é tipificada em crime ainda.
a própria Constituição fala para a gente que não há crime anterior sem lei que o defina. Então, ela ainda não, ela é um projeto de lei, ela ainda não é uma lei. Mas veja bem, ela abre um leque, fake news, notícias falsas, ele abre um leque que te dá outras tipificações, por exemplo, o crime de difamação, que a gente vê direto ocorrendo na internet. O crime de você fazer publicamente apologia a um fato criminoso ou ao autor do crime. Então, você tem aí outros tipos que configuram o crime de fake news. De fake news, da notícia falsa, percebe? Mas assim, hoje, se você buscar hoje, fake news é crime? Ainda não, a gente vai precisar ver como é que vai ficar essa lei. E eu entendo que ela deveria ser mais discutida. Isso significa não do jeito que está sendo. Isso significa que o termo fake news, na verdade, ele vai englobar várias tipificações penais que já existem, né? Que estão ali no campo dos crimes contra a honra. Como já acontecia, né? Como já acontecia desde 2017, 2018, nós nos deparamos com notícias falsas, com notícias mentirosas, com notícias fraudulentas. Ocorre que, ultimamente, diante do acesso às pessoas, às redes sociais, às mídias, o acesso que a gente está tendo pela internet, estão ocorrendo muito mais notícias falsas e muito mais notícias que estão prejudicando a população mesmo. A gente vê exemplo de notícias que saíram esses dias mesmo, falando sobre que a vacina do sarampo, ela causava uma sequela, eu não me recordo muito bem. Quantas pessoas pararam de vacinar os seus filhos e o sarampo voltou? Isso é gravíssimo. Então, esses detalhes a gente tem que se atentar, percebe? Agora, em época de pandemia, nós vimos notícias falsas de pessoas que eram sepultadas e que, na verdade, os caixões estavam vazios. Então, assim, são situações complicadas, mas que, se você buscar o respaldo da justiça, você vai ter uma resposta, percebe? Entendi. Quer dizer, então, na verdade, que vai além, ela extrapola aquilo que eu tinha comentado. Na verdade, podem existir situações em que as fake news, elas não vão se restringir ali aos crimes contra a honra e podem trazer perigos reais para a saúde pública, né? Mas agora eu gostaria de perguntar o que pode mudar caso essa lei seja aprovada, né? Quais são os requisitos necessários? Agora a gente sabe que ela se encontra já na Câmara dos Deputados, né? Qual é o rito que esse projeto de lei deve ser submetido e como que esse texto, doutora, se relaciona com outras legislações que já regulam, de certa forma, a internet no Brasil, como o Marco Civil, por exemplo? Primeiro, o projeto de lei ele permite que as redes sociais retirem o conteúdo imediatamente sem notificação prévia aos autores, quando julgares que há dano de difícil reparação. Isso é complicado, porque o que é dano de difícil reparação para mim? O que é dano de difícil reparação para você? Não existe então, a gente tem que ter cautela nisso. Exatamente. Os provedores vão dispensar a notificação aos usuários que se verificarem em risco. Como assim? Isso aí é a letra da lei que eu estou te falando, tá? Então, são situações que devem ser analisadas. Isso confere ao provedor o poder de julgar e avaliar um conteúdo, e aí que fere o princípio do Marco Civil da Internet, que ele dava a limitação dos provedores, percebe? Então, exatamente, o provedor só teria que tirar uma notícia se ele fosse notificado via judicial, não era assim? Então, agora já não, agora ele vai poder tirar. Como que vai ficar isso? Vai ser vedado o uso de comercialização de ferramentas externas dos provedores. Então, são detalhes, os pontos críticos, o poder de moderação que a gente tem que tomar cuidado. O armazenamento de dados sobre envio em massa, então ele dá aí um alcance de pelo menos 1.000 usuários que tenha sido encaminhado por mais de 5 pessoas.
A proibição de disparo em massa. A gente sabe aí que a gente tem um mercado, né? WhatsApp Business, a gente tem SMS A2P. Então, essas nuances, esses pormenores ficam complicados. E, o que causa alerta é a situação de a sua liberdade de expressão, como vai ficar, quem vai julgar isso, como assim, qual é o parâmetro que você vai usar para dizer que aquilo é um crime, que está cometendo um crime, que aquela notícia é falsa, é mentira, enfim, é uma situação bem delicada. Exatamente. Na verdade, a lei que ela traz ali na sua ementa, ela visa instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. Parece haver, pelo que a senhora tem relatado, a falta de transparência, né, nos objetivos e nos requisitos que essa lei se propõe, né? Quem vai julgar, quem vai armazenar, quem vai decidir que um conteúdo vai ser retirado. É justamente sobre isso que eu queria fazer a próxima pergunta. Porque essa discussão, ela não nasceu no Brasil, mas o Brasil tem assumido, de certa forma, o protagonismo sobre a regulamentação das fake news, né? Na verdade, o Brasil tem sido aí um dos países que tem discutido com mais afinco junto ao seu poder público, junto aos seus poderes instituídos. No caso, a gente está falando do Legislativo Federal. Como que o direito brasileiro, nesses textos que têm sido incorporados ao projeto de lei, nessas emendas, tem absorvido as discussões que têm acontecido internacionalmente? O Brasil tem participado de discussões com outros países que passaram por experiências similares? Na verdade, o que eu entendo é assim, nós temos um reflexo, né? Nós temos um reflexo do que acontece com as fake news em outros países e a gente tem uma certa maneira de como resolver esse problema aqui. Eu entendo que isso é um reflexo, que é um caminho e que a gente tem que aparar as arestas para não ficar com os problemas que nós já nos deparamos nos países que ocorreram a fake news. Entendo que é bem por aí. Perfeito. Você está assistindo o Ponto de Vista. Hoje a gente está discutindo com a doutora Silvia Martins sobre as fake news e o projeto de lei número 2630, que foi encaminhado na semana passada. Esse programa está sendo gravado no dia 7 de julho, à Câmara dos Deputados, e promete regulamentar e restabelecer uma série de limites para o uso da internet e das redes sociais como um todo no nosso país. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte. Mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Como prometido, a gente voltando agora com o nosso ponto de vista, discutindo as fake news e o projeto de lei número 2630, que, relembrando, já foi aprovado pelo Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados. Como prometido no bloco anterior, a gente vai querer saber agora da doutora Silvia o que a OAB tem feito para combater esse mal, o mal do século, o mal do começo do século. Está disputando com o coronavírus aí para ver quem faz mais estrago. Então, doutora, o que a OAB tem feito? O que a OAB tem feito? Quais são os trabalhos em desenvolvimento pela instituição para combater as fake news? Primeiro, a conscientização, né? Todas as nossas comissões, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma delas, mas a OAB tem várias comissões e várias comissões têm feito o seu trabalho levando ao público
o que é a fake news e o estrago que ela causa. A gente também, hoje, como eu falei, a OAB Nacional está fazendo uma comissão que vai apresentar a manifestação em relação... Então, veja bem, essa lei vai vir para nós, esse projeto de lei vai ser estudado minuciosamente, né, para a gente dar um parecer. A gente também, a Comissão de Direito Médico, é bom lembrar, ela fez um e-book voltado para a situação da pandemia. Então, a fake news na pandemia é muito grave. Como é uma doença nova, desconhecida pelos cientistas, então tem muitas falsas informações do que a doença, como evitar a doença, como não evitar a doença, qual o contágio, qual não tem, enfim. Aonde a gente encontra esse e-book, doutora? No próprio site da OAB. OAB-MS, você entra lá, você vai encontrar o e-book, e é da comissão, quero frisar aqui, que é da Comissão de Direito Médico, é presidida pelo Dr. Kleber. E aí a gente tem os artigos, o secretário aí, o tesoureiro, perdão, Dr. Marco Aurélio, ele fez também um artigo muito bacana. A nossa comissão tem feito trabalhos alertando, mostrando quais os perigos, enfim, deixando claro que existem situações que são complicadas, independente da lei em si sobre a fake news, a gente sempre trabalha no sentido de alertar as pessoas que notícia falsa é crime. E aí a gente vai abrir outro leque, não é a fake news, mas ela vai te subsidiar para um outro crime. Por exemplo, né, a difamação. Por exemplo, imputar um falso crime a alguém. Então, são esses detalhes aí que a gente tem. Agora, nós não devemos esquecer da nossa responsabilidade. Quando você se depara com uma notícia que você acha que ela... olha, essa notícia não está muito legal. Não vá pelo ímpeto. Vá pesquisar, procure a fonte, veja se é verdade mesmo. Às vezes, estão propagando notícias de 2016 falando que é agora, percebe? As notícias então, requentadas, né? Isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o próprio Senado Federal, ele abre um link ali para você. Como que eu vou descobrir que isso é falso ou é verdadeiro? Bom, além disso, você tem a própria plataforma das redes sociais, que ela te fala lá, você pode falar, olha, isso aqui é uma denúncia, eu vou fazer a denúncia aqui. E você vai clicar, como eu te falei, lá nos 3 pontinhos, ele vai falar, isso é uma notícia falsa? E aí ele vai tomar as medidas cabíveis, percebe? Então, ele tem a opção de relatar fazer uma denúncia ou relatar algum abuso que estiver acontecendo. Denúncia, exatamente. Até porque a página é dele, concorda? Você tem a sua página nas redes sociais. Baixou uma notícia falsa para você, você tem a obrigação de verificar se ela é verdadeira ou não. Aí você pode falar assim, doutora, mas eu fui lá e só curti. Você vai responder também se ela for falsa e se acontecer algo que o magistrado entenda que é um crime. Eu já vi situações de 30 pessoas serem indiciadas porque, eu curti, eu não sabia, eu curti. Você tem que ler. Nós temos uma ferramenta poderosíssima na mão e nós temos que saber usar. Agora, e vamos aguardar o parecer da ordem de todos aí para a gente ver, mas eu quero ressaltar que o presidente... Dr. Mansur, ele está alerta e todas as comissões da OAB estão alertas nesse sentido. A gente tem que ter aí um olhar muito crítico sobre esse projeto de lei da fake news. Muito crítico. Tem que ser, eu entendo que ele tem que ser mais discutido. Eu concordo com esse ponto. Na verdade, falta a discussão ser aprofundada, mas menos mal que existe a OAB sempre vigilante para fiscalizar e sugerir, apontar caminhos mais positivos para as alterações legislativas do nosso país. Eu agradeço a sua participação, doutora Silvia, aqui no nosso programa. A nossa convidada já
de longa data, né? Participando novamente, sempre que o assunto é internet, a doutora Silvia é a nossa referência aqui no Ponto de Vista. E finalizo o programa convidando você para assistir os nossos conteúdos nas nossas mídias sociais. Aqui, definitivamente, não tem fake news. Basta procurar ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vou ficando por aqui, mas volto numa próxima. Até lá!